pessoal, tudo joinha por aí? Hoje a gente vai fazer um porta-papel higiênico, uma encomenda também que eu tive, né? A gente vai fazer junto. Mas antes de eu começar, eu queria fazer um agradecimento à mamãe do Cauê e da Alice. Eu participei no dia 26 de julho da festa junina do Céu Vila Rubi, pelo programa Mãos e Mente Paulistana. E o Cauê viu um chaveirinho com a letra K, que é do nome dele, e pediu para a mamãe. Mamãe comprou um chaveirinho de coração para Alice também, de resina. E foi a minha primeira compra desde que eu entrei nesse programa Mãos e Mente Paulistana. Então eu quero agradecer pela compra deles e dizer que a gente está sempre em feiras e prontas para receber vocês, ok? Então vamos lá para a nossa receita de hoje. Nós vamos precisar de fio náutico de polipropileno, é aquele que eu falei que é mais durinho, lembra? Eu acho que é bom para isso porque é uma coisa que a gente não vai vestir, não vai ficar pegando muito e também é fácil de limpar. Você pode passar um paninho e limpar. Eu vou usar esse que eu já tinha em casa, Supremo Atlântico. Um rolo dá. 3 rolos de papel higiênico, só pra gente medir no final o espaço que eles vão ficar. Você pode também contar as carreiras, medir por centímetros, mas eu acho que botando o rolo fica mais certo de não errar, né? Eu vou usar a agulha número 7. Marcador de carreira, a gente vai precisar, porque a gente vai fazer muitas carreiras. Isqueiro, porque todo fio de poliéster, polipropileno, a gente no acabamento a gente dá uma queimada para ele não desfiar. Fita métrica, né? Uma ferramenta que a gente sempre usa. Tesoura também. As ferramentas de acabamento, pode ser a agulha de tapeceiro ou essa ferramentinha aqui que eu gosto muito. E uma argolinha, pode ser argola de pote de detergente, de desinfetante, coisa mais larga, ou a argolinha que você tem em casa mesmo. E vamos agora para a receitinha, que é rapidinho a receita, né? Porque para fazer demora horrores. Mas vamos lá. Então eu vou usar o fio náutico de polipropileno 5 milímetros, agulha 7 milímetros. Nós vamos fazer o trabalho todo em meio ponto alto e ponto baixíssimo. Revezando, né? Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer um retângulo enorme de 140 centímetros, 1,40 m. No meu caso, eu fiz 180 carreiras. É carreira que não acaba mais. Então, essas duas partes aqui, a parte de trás e a parte da frente, somando dá 140 centímetros. Eu vou começar com 15 correntinhas e vou fazer 14 pontos nessas 15 correntinhas. Eu faço 7 meio ponto alto e 7 pontos baixíssimos revezando. Então, começo com meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, vou assim até completar os 14 pontos. Então, vamos começar fazendo os pontos. A gente vai fazer essas 180 carreiras no meu caso, né? Os 1,40 m. E depois a gente volta para ver como é que faz para encapar a argolinha e como é que faz para montar. Aqui eu dividi porque são 3 rolos. Se você quiser fazer para 4 rolos, faz maior. Aí vai a seu critério. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com as 15 correntinhas, né? Deixa eu botar o rolo aqui embaixo que fica melhor pra gente, pra eu, né, pra trabalhar, pra linha desenrolar. Essa 15ª é aquela correntinha que a gente costuma fazer pra virar. Então vamos lá. Essa foi a que eu fiz para virar, eu não vou trabalhar nela, eu vou trabalhar nessa aqui. Começo com meio ponto alto, lembrando, né? Laço a linha, puxo e faço os 3 de uma vez.
O próximo, ponto baixíssimo. Lembrando do ponto baixíssimo. Puxa e já passa na argolinha que estava na agulha. Eu vou fazer assim até o final. Um meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Prestar atenção para não fazer errado, tá? Fazer repetido, ó. Porque precisa estar certinho para dar o efeito, o desenho bonito que fica. Vou dar uma acelerada para chegar lá no 15, no 14, quer dizer, né? A gente mostrar como é que faz para virar e dar alguns macetes para facilitar. Terminamos com ponto baixíssimo, tá? Lembrando de marcar, porque são muitas carreiras. Se não marcar tudo bem. Aí é só ir medindo quando chegar na medida. Mas é legal marcar pra gente saber como é que a gente fez o trabalho. Se precisar fazer de novo. Vai que tem outra encomenda. Vai ter que calcular tudo de novo. Já tá desenhado e escrito. Então agora eu vou dar umas dicas. Comecei com um ponto meio alto, né? Meio ponto alto. Primeiro. Então todos os pontos ímpares serão meio ponto alto. E todos os pares serão ponto baixíssimo. 1, 2, ponto baixíssimo, 3, meio ponto alto, 4, vai assim até o final. Terminei com ponto baixíssimo. A próxima carreira eu vou começar com, ó, faz a correntinha para virar, vira da direita para a esquerda. Eu vou começar sempre com meio ponto alto, porque aí reveza. Fica nessa carreira ponto baixíssimo, meio ponto alto, e na outra ponto alto, meio ponto alto e ponto baixíssimo. E se eu me confundi, me esqueci, não sei o que eu fiz, aqui é muito fácil de identificar. Olha só. O meio ponto alto fica com esse risquinho aqui inclinado, tá vendo? E o ponto baixíssimo não tem nada. É bem pequenininho, ó. Só tem a correntinha. Então é muito fácil de identificar. Alguém chamou, o telefone tocou, foi atender a campainha. Ai, meu Deus, vou ter que contar tudo de novo, ver onde que eu fiz. Não, é só você prestar atenção nisso. Então, o primeiro, meio ponto alto, olha só. Só tem a correntinha, então é ponto baixíssimo. Tô fazendo certo. Segundo, ponto baixíssimo. Tem inclinadinho, então é ponto baixíssimo mesmo. E assim vai. Se quiser contar, eu gosto de contar. Apesar de eu ter bastante tempo que eu faço crochê, eu gosto sempre de contar. Porque às vezes você se distrai, não presta atenção, vê um troço na televisão, pensa em outra coisa e não conta. E quando chega aqui dá menos ou dá mais, é quando você olhar o seu trabalho vai enviesar, vai ficar torto. Então eu gosto de contar. Se acontecer no meio do caminho eu não contar, tudo bem, eu termino, quando eu vou na outra carreira eu conto pra ver se tá certo. Porque se eu tiver que desmanchar, eu vou desmanchar uma, no máximo duas. Ok? Então agora eu vou trabalhar, vou fazer as 180 carreiras, que no meu caso vai dar 1,40 m, né? Que é o que eu precisei para fazer o trabalho. E a gente já volta para mostrar como que a gente vai unir, fazer as divisórias e a argolinha. É um trabalho fácil, muito fácil, só é demorado porque você tem que fazer, né? 180 vezes a mesma coisa. Mas assim, eu sou muito ansiosa, então ficar fazendo sempre a mesma coisa me cansa. E o que eu faço, geralmente, quando é assim, um trabalho desse? Eu começo a fazer, aí cansei, fazer sempre a mesma coisa, pego um outro trabalho mais simples, mais rápido, que não é tudo igualzinho, e trabalho um pouco nele, que aí eu não canso, né, não fico entediada, e ao mesmo tempo acabo fazendo outro trabalho junto. Até já então, pessoal, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, voltamos. Eu consegui fazer, ó, fica enorme. Isso aqui lá tá dobrada ao meio. Aqui tá dobrada em 4. Ela é bem grande, ó. Mas tem que ser assim para poder caber tudo direitinho. Vamos medir quanto que deu?
puxei até aqui, que é a metade, 69. Aqui deve ter mais ou menos a mesma coisa. 69. Prontinho. Agora vamos fazer a união. A gente pode fazer a união de 3 maneiras diferentes. Então, quer dizer, eu vou pegar as 2 pontas, né? Aqui eu comecei o trabalho e aqui eu terminei o trabalho e vou unir as 2 pontas. Eu vou mostrar 3 tipos de união para vocês escolherem o que vocês acham melhor. 4, aliás, né? O quarto eu não vou mostrar porque é muito fácil. É só cortar o fio, botar na agulha e fazer daquele jeito. Ou vindo aqui, e vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui. Ou assim mesmo. Aí é só virar do outro lado. Eu vou mostrar algumas maneiras de fazer com a agulha de crochê. Pode pegar nesse momento uma agulha menor, porque essa primeira carreira aqui é aquela carreira de correntinha. Então pode ser que esteja um pouco apertado, né, para fazer. Ou pode fazer com essa mesma e suar, se sacrificar. Então vamos lá. Primeira maneira que eu vou mostrar: ponto baixo normal. Primeiro ponto vai dar tudo certinho porque a gente fez a conta certa, né? Vai dar tudo direitinho. Como é mais apertadinho, de repente essa aqui é melhor a gente segurar dessa forma, né? Ou se pegar uma agulha menor, ó, puxei para dar a laçada, aí venho no primeiro ponto daqui e faço um ponto baixo. Ponto daqui, outro ponto daqui, tá vendo que é bem apertadinho? Faço outro ponto baixo, outro ponto daqui, ó. Prestar atenção que não é essa parte que fica aparecendo, é essa aqui de cima, e outro daqui, mais um ponto baixo. Bem apertadinho mesmo, é difícil mesmo, por isso que é interessante pegar uma agulha menor. Mas também, se só tiver uma agulha, vai com a agulha que tem. Bom, aí fica assim, ó. Pode deixar desse lado ou pode virar do lado avesso, que fica praticamente invisível. Uma outra maneira de terminar é com ponto baixíssimo desse jeito aqui. Que eu vou fazer, que eu vou mostrar. Ó. Faço o ponto baixíssimo aqui. Aí venho nesse próximo desse lado, faço um ponto baixíssimo. Venho de novo nesse aqui, um ponto baixíssimo. E venho nesse, um ponto baixíssimo. E assim vai até o fim. Fica desse jeitinho aqui, ó. Fica até meio parecida com essa trama, né? Posso deixar desse lado ou posso também virar do lado avesso. Tanto faz. Agora, esse próximo que eu vou mostrar é legal deixar desse lado mesmo, porque ele dá um efeito bonitinho. Eu acho, inclusive, que eu vou terminar o meu assim. Como é que eu vou fazer? Como se eu fosse fazer um ponto baixo normal. Pego de um lado, pego do outro, puxo, dou uma alongadinha, rodo a agulha no próprio eixo e termino meu ponto baixo. Próximo, vamos ver como é que fica o próximo. Pego desse
lado, pego desse lado. Vamos dar uma afrouxada aqui, para ficar mais isso. Pego desse, puxo, alongo, rodo no próprio eixo. E termino o meu ponto baixo. De novo. Puxo de um lado, puxo do outro. Laço, alongo, rodo e termino meu ponto baixo. Olha como é que fica legal. Esse eu aconselho a deixar desse lado por causa desse fio que faz aqui. Eu acho que eu vou terminar o meu assim, que eu acho que vai ficar bem legal. Então vocês escolhem aí a maneira que você vai terminar, se vai ser com agulha de tapeceiro, ponto baixo normal, ponto baixíssimo ou esse ponto baixo mais trabalhadinho. E a gente já volta para ver a questão da argola, ok? Até já. Pronto. Prontinho, olha. Ficou assim. E aqui a gente vai botar a argolinha. Eu voltei só para mostrar como é que faz o acabamento aqui, ó. Aí o lado certo é esse. Aí eu vou pro lado avesso, eu viro a peça, já puxei a pontinha pra cá. Vou vir ou com a agulha de tapeceiro ou com aquela ferramentinha. Vou fazer com a agulha, né? Porque nem todo mundo tem a ferramenta. E vou passar aqui entre os fios, aleatoriamente. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Passei aqui, agora eu vou continuar, eu volto aqui, que aí dá mais uma prendidinha, entendeu? Aí volto no mesmo, o último que eu fiz, que aí prende mais um pedacinho. E puxo. Acho que já tá bem presinho. Agora, como que eu faço esse acabamento aqui? Agora eu vou usar o isqueiro e a tesoura para cortar o excesso. Então, vamos lá. Eu dou uma puxada mais do que deveria, tá vendo? Dá até uma enrugadinha. Corto o fio. Se eu deixar assim, ele vai desfiar todo, como eu já mostrei pra vocês em outra ocasião. Aí eu venho com a chama de baixo azul do isqueiro, dou uma derretida boa e puxo. Lembra que eu estiquei? Olha lá. Se escondeu debaixo do fio, ninguém vê. Ok? Então, ficou assim o nosso trabalho. Agora, vamos ver a argola, como é que a gente faz. Depois que a gente prender a argola, a gente faz as divisórias. A argola, a gente vai... acho que eu já mostrei pra vocês, né? Como é que faz. Como essa argola aqui é uma argolinha bonitinha, prontinha, não é argola de aproveitamento de embalagem, eu poderia só fazer aqui embaixo para prender ali. Não precisava cobrir tudo, não teria problema. Mas vamos cobrir, eu prefiro cobrir. Olha, uma dica importante, toda vez que você corta o fio do novelo, precisa botar o isqueiro para dar aquela derretidinha, senão no meio do seu trabalho, quando você olhar, tá desfiando tudo. Tá? E ela desfia mesmo, acho que eu já mostrei isso pra vocês em outro vídeo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Também já mostrei isso pra vocês, né? A gente já aproveita e já vai prendendo esse aqui. Então, a gente vai fazendo assim, até cobrir tudo. Às vezes, a gente fez, achou que tá tudo coberto, mas fica umas coisinhas assim. Então, tem sempre que estar juntando para garantir que ele tá todo cobertinho. Ou eu cubro, ou eu não cubro. Se eu for cobrir, tem que ficar bem cobertinho. Não pode ficar assim, com espaço aparecendo. Ok?
Então já já eu volto com a nossa argola coberta pra gente montar a argola no porta papel higiênico e fazer as divisórias. As divisórias é a parte mais fácil. Até já. Prontinho, eu já cobri a argolinha toda. Procurar deixar sempre retinho, né, pra ficar bonitinho. Aí eu vou terminar o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Primeiro ponto que eu fiz, eu vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer 6 pontos baixos aqui e retornar e fazer outra carreira de 6 pontos baixos, que é a parte que a gente vai prender aqui. Então vamos lá. Três, 4, 5 e 6. Uma correntinha para virar, viro da direita para a esquerda e faço mais 6 pontos baixos. Ó, se vocês repararem, eu tô pegando por cima da linha e não por baixo. Lembra que eu já falei em algum vídeo que a gente pegando por cima fica mais fechadinho, fica mais firme? Geralmente eu faço amigurumi assim, que aí fica mais fechadinha a trama e não sai a manta acrílica ou o enchimento que eu colocar. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, a última agora. Lembrando que aquela última é sempre aquele que fica pequenininho que a gente pensa que não existe, mas tá aqui. Aí agora eu puxo o fio, que eu já tinha cortado, que eu tinha feito. Aí eu lembrei que eu não tinha mostrado pra vocês. Eu puxo o fio, coloco na agulha e vamos prender aqui. Você escolhe o lado da frente e o lado de trás. Pra mim, tanto faz porque tá tudo igual. Eu já marquei aqui 6 pontos. Como que eu marquei? Eu contei, tem 14 aqui, então eu contei 7, que é a metade. A partir daí eu contei 3 para um lado e 3 para o outro. Aí ficou mais ou menos assim. Né? Não fica centralizadinho porque não tem o do meio, né? É o número par. Aí a gente vai só costurar aqui. Lembrando que isso aqui é o que vai segurar o peso. Então não pode pegar pouquinho. Tem que pegar assim, saindo lá do outro lado. Então, vamos enfiar aqui no primeiro. Eu já vou tirar o marcador para não me atrapalhar. Pronto. Aí eu vou fazendo isso, zigue-zague, vou lá, vou em cá. Não tem problema deitar, dobrar, porque depois a gente ajeita. O importante é estar bem presinho, porque é uma coisa que vai aguentar o peso, né? E a gente bota por aqui, ó, não por aqui, senão não vai ficar direitinho. É melhor da frente para trás. Na verdade, eu não sei, acho que tanto faz. Ó, prendi, vou lá para dentro. E volto para lá. Saio de novo, no outro ponto, obviamente, né? E volto pra cá. Vou lá pra dentro. E volto pra cá. No outro ponto, lembrando disso, não fazendo o mesmo ponto, não fio volta. E lembrando também de não furar a linha, senão você não consegue puxar. Além de enfeiar o trabalho, estragar o trabalho. Volto pra cá. Quase chegando lá.
Mais 2 pontinhos a gente chegou lá. Sempre puxando para apertar, né? Para fixar bem, lembrando que papel higiênico não é pesado, mas as pessoas vão mexer, vão puxar, às vezes estão sentadas no vaso quando acaba, aí se estica, pode fazer força mais do que devia, e se não tiver bem presinho, já era, arrebenta. A gente tem que pensar em tudo, porque um trabalho industrializado estragou, a pessoa nem liga, ah, tá, eu vou lá, vou reclamar, não vou não, deixa ficar. Mas quando é um trabalho manual, as pessoas são muito exigentes, elas reclamam muito. Ó, pode fazer 2 carreiras de ponto baixo ou uma só, ou nenhuma, prender direto aqui aquilo que eu falo sempre, fica tudo a critério de vocês. A gente ensina a receita do bolo, o toque de amor, o toque especial, cada um faz o seu. Eu não vou cortar o meu fio, porque eu ainda vou fazer mais uma carreira aqui, para fixar bastante. Que besteira eu fazer junto com vocês, porque já deu para ver como é. Então agora vamos ver como que a gente vai colocar os rolos aqui. Então agora eu vou pegar os 3 rolos, né? Lembra que a gente falou? 3 rolos. Agora os rolos vêm tudo achatadinho, né? Então tenta dar uma aumentada. Não pode apertar demais, senão não vai conseguir botar e tirar o rolo depois. Aí a gente marca aqui. De um lado e do outro. De um lado e do outro, procurando deixar retinho. Segundo rolo. Dá uma aumentada, uma enroladinha aqui, não deixa chato não, porque vai que você compra um, porque tem uns que vendem ainda normal, né, sem ser achatadinho. Aí você compra e não cabe, porque você fez só medindo pelo achatadinho, né? O mundo tá ficando muito cheio de gente, então tudo é pequenininho para não ocupar espaço. Até isso. O papel higiênico. E o terceiro. Prontinho, ó. Ficou certinho, bonitinho. Eu vou, como eu falei na receita, que eu não li com vocês essa parte, unir as extremidades com ponto baixíssimo, eu já fiz diferente, né? Lembrando para não apertar, para não enrugar, colocar os rolos e marcar as divisórias que serão feitas costurando 2 carreiras seguidas. Então, aqui eu vou costurar essa que eu marquei mais a do lado, que aí fica assim, ok? Marcar direitinho para não dar diferença. Ficou certinho, tá vendo? 2 aqui, 2 aqui, e tá pronto o nosso porta papel higiênico. Eu vou costurar o meu, vou fazer a outra carreira que eu falei que eu ia fazer aqui para prender a argola e já volto pra gente ver ele totalmente finalizado mesmo. Até já, pessoal. Pessoal, prontinho, pessoal, olha só. Eu botei aqui no banheirinho de casa para vocês verem como fica. Fica direitinho, vou mostrar de lado. Tá vendo? O redondão, aquele rolo redondão. Espero que vocês tenham gostado. Até quarta-feira que vem. Que Deus nos proteja e nos ilumine sempre. Fiquem com Deus. Tchau.